Bom dia, meu nome é Beatriz Castro de Souza e hoje a gente está aqui nesse lugar incrível que é a Ilha do Mel, que é localizada no litoral do Paraná. Além de possuir várias belezas naturais, também é rica em memórias culturais e econômicas dos povos que habitaram aqui antigamente, como os indígenas e a chegada dos europeus. Antes da chegada dos portugueses, nosso território era habitado por diversos grupos indígenas, com práticas sociais, culturais e econômicas próprias. Eles variavam de grupos coletores e caçadores até grandes comunidades agrícolas. E ao contrário do que pensavam os colonizadores quando chegaram no nosso território, nossas terras não eram vazias, e sim repletas de grupos indígenas com diferentes culturas e habilidades. Enquanto na Mesoamérica, os astecas e os maias construíam grandes cidades e impérios, os incas nos Andes construíam o maior poder da América pré-colombiana. Enquanto os tapuias eram conhecidos por viver em regiões mais interioranas, os aruacs eram conhecidas pelas suas cerâmicas e comunidades organizadas. A Ilha do Mel foi um dos primeiros pontos de contato entre nativos e portugueses, entre os séculos XVI e XVII. Inserida no contexto da expansão marítima, a ilha tornou-se estratégica por sua localização geográfica, servindo de apoio militar e comercial. Tudo bem, meu nome é Enzo Bianchi, né? E hoje eu vou a oportunidade de estar nesse lugar muito bonito que é a Ilha do Mel. E bem, hoje, com o projeto do Bioma, eu vim falar sobre um pouco dessa ilha, mas mais especificamente sobre os povos que já viveram aqui e as relações deles com outros povos e os colonos. Ela é habitada há milhares de anos, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui. Então, os povos que vivem aqui antes são relacionados à cultura sambaqueira. E eles viviam de pesca de peixes e mariscos. Eles deixaram muitos registros até então impressionantes que houve a habitação deles aqui. Eles deixaram um monte de pedras, um monte de rochas, um monte, eu não digo uma quantidade grande, mas sim um montinho. Também eles deixaram para trás algumas lâminas que remarcam que eles já viveram aqui. Aqui eles foram dando espaço a outros povos relacionados ao Guarani, principalmente os carijós. Mas isso não foi uma substituição de cultura, mas sim uma continuidade dela. Como os povos, os carijós e os subaqueiros, continuaram usando a cultura da pesca de mariscos e peixes. Os guaranis viveram novas técnicas, dentre elas o cultivo, principalmente da mandioca e o do milho. E também criaram uma nova técnica de produzir cerâmica. E apesar dessas novas técnicas, eles ainda mantiveram a lógica de querer sobreviver na ilha, né? Então eles continuaram pescando, mas com esse novo cultivo. Eles fizeram pontos de memória e locais sagrados para povos futuros, mostrando que, mesmo com novos povos, eles ainda demonstraram respeito sobre o local. Indígenas são claros. Objetos como lâminas, pontas de arpão e até objetos feitos de ossos, fogões improvisados e até panelas, digamos assim. Então isso mostra que realmente houve moradia lá. Houve realmente um povo que morou aqui. Então esses vestígios são bem claros. Então, esses vestígios e histórias contam um pouco que a Ilha do Mel tem bastante história. Como eu falei, muitos povos moraram aqui no passado. Então, a Ilha do Mel é como se fosse um vestígio entre algo que seja entre o presente e o passado, mostrando que aqui é um lugar realmente muito importante, por conter muita história, né? Então, eu espero que no futuro as pessoas reconheçam mais a Ilha do Mel por esse lugar, mas não sobre a praia, não sobre a natureza, mas sim que aqui também houve história. Aqui é um lugar muito mais importante, só que as pessoas acabam não percebendo isso. Olá, meu nome é Lucas Fonseca e hoje eu tô aqui nesse paraíso chamado Ilha do Mel, uma ilha paradisíaca, um pedacinho de céu aqui. E hoje eu vou falar um pouco sobre a vegetação e a cultura e algumas pesquisas realizadas em torno da ilha. Bom, no período de 2011 a 2021, esse período de 10 anos, a Ilha do Mel acabou atraindo muitos pesquisadores e arqueólogos. Esses pesquisadores e arqueólogos descobriram muitas coisas inéditas. Uma que eles descobriram foi várias marcas de povos antigos, o que dá a entender que a ocupação humana está aqui muito antes do que a gente pensa. E essas pesquisas, elas nos ensinaram que não eram apenas povos que estavam aqui, e sim culturas extremamente complexas. Os vestígios encontrados foram de culturas pré-cabralinas,
que viveram aqui muito mesmo antes dos europeus, antes de 1500. Foram encontrados restos de cerâmicas, restos de alimentos e muitas mais coisas. E principalmente alguns artefatos que parecem mais ritualísticos, que celebram alguém mais espiritual, uma entidade mais divina. Essas culturas, esses vestígios mostram que isso era... O pessoal que estava aqui era um povo que sabia utilizar recursos com inteligência, sabiam seus rituais, sabiam seus valores e sabiam sua história. Isso revela muito sobre quão complexas eram as culturas pré-cabalinas. E hoje eu estou aqui com o Antônio Araújo. E Antônio, eu tenho uma pergunta. Será que a gente descobriu todo o nosso território ou ainda tem muita coisa para ser descoberta? Pois é, podemos dizer que não conhecemos totalmente nossa história e nosso território. O que sabemos vem de registros de antigos documentos ou arqueológicos, mas ainda há muito a ser descoberto ainda e que mostra que a nossa cultura e história tem um valor significativamente grande. As pesquisas arqueológicas na Ilha do Mel não são apenas pás e pincéis, como muita gente pensa. Isso envolve um estudo corporativo e muita mais coisa. É cada passinho meticuloso. A corporação que se envolve nisso é muito importante. Essas pesquisas, elas não são apenas um jogo de pesquisas. E são muito importantes para a gente entender o nosso passado. E é muito difícil realizar essas pesquisas. Por quê? Porque você precisa ter muito respeito ao território. Como não respeitar um paraíso desse que a gente está hoje? Então, exige muito respeito ao território e cada peça que se encontra é encaixada meticulosamente como se fosse um quebra-cabeça, para realmente entender o que se acontecia antigamente. Entender o passado é ajudar a gente a conservar o presente, porque quando a gente entende o passado, a gente entende ciclos naturais, a gente entende diversas coisas que acontecem naquele ambiente. Então por isso que quando você se entende o seu passado, você consegue preservar o seu presente. Consecutivamente, entender a história é muito importante para o atual. Estou novamente aqui com o Antônio Araújo Santos Neto. E Antônio, sobre tudo isso que a gente viu sobre a Fortaleza, sobre a Ilha do Mel, sobre o passado na nossa cultura, o que a gente pode aprender com o passado e aplicar no presente? Bom, podemos aprender no passado, sim. Podemos ver que antigamente existiam muitos povos indígenas, né? E com os povos indígenas podemos aprender a preservar a natureza, como eles faziam muito antigamente, né? Eles também preservavam muitos animais. E assim a gente pode aplicar esse conhecimento no nosso futuro. Então a gente pode não ficar caçando animal igual eles faziam, mas aplicar regras, aplicar alguns QR Codes assim para a pessoa pegar o celular ler e ver. Vai estar lá, não cometa esse tipo de ato. Podemos inovar bastante coisas do passado para o nosso futuro, adaptar ao nosso presente, para que seja mais fácil os moradores e turistas compreender o que tem que fazer. No alto de uma colina, voltada para o mar, está a fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres. Essa fortaleza foi criada como um método de defesa para a costa brasileira, para o Brasil naquela época, pelos invasores estrangeiros que estavam causando muito problema. Agora, a fortaleza, antigamente, ela defendia a costa brasileira e hoje em dia ela defende algo muito mais importante, que é a nossa memória. Pela fortaleza ser um bem extremamente cultural, o IPAN acabou realizando o tombamento da fortaleza. Esse tombamento não era apenas a proteção física da fortaleza, e sim a proteção patrimonial, a proteção do valor da fortaleza que ela agrega para a nossa cultura. O tombamento da fortaleza não envolve apenas a fortaleza em si, e sim o entorno de coisas que tem aqui em volta dela, que são muito importantes para a nossa cultura. E Antônio, sobre a fortaleza também, o que significa a gente proteger a cultura e proteger o lugar, proteger suas estruturas e manter a memória dela viva? Bom, ambos, né, manter a memória dela viva ou proteger suas estruturas, ambos têm um significado muito grande, né? Deixar sua memória ali vai deixar, assim, as pessoas surpreendidas, vamos dizer assim. Elas vão olhar e vão, nossa, isso existiu no passado, assim, vai começar a atrair bastante. E também conservar suas estruturas, assim, para deixar ali que aquele lugar é importante. Que já foi importante ou ainda é importante. Após o processo de tombamento da fortaleza, iniciou-se o processo de reestruturação das estruturas da fortaleza. Isso é muito importante porque o IPAN ele começou a reestruturar todas as estruturas da fortaleza, fazendo uma espécie de reforma. Só que essa reforma ela tem que ser feita muito meticulosamente, pois não é apenas reformar as estruturas, porque tem que se deixar todas as bases da estrutura da fortaleza sólida, para que a cultura
seja passada e a fortaleza original também seja passada de cultura em cultura, de geração em geração, para que assim as próximas gerações também aprendam o que foi a fortaleza. Mas esse processo de reestruturação da fortaleza não envolve apenas o processo estrutural, e sim o processo de comportamental. O IPAM começou a gerir como o pessoal usava a fortaleza, o modo de usar e o gerenciamento do espaço. Hoje a Ilha do Mel chega uma determinada parte do ano que eles limitam a ilha para só até 3.000 pessoas, para que não dê uma superlotação ali na fortaleza. Só que esse processo não é algo ali na hora. Esse processo também envolve as pessoas, os visitantes. A questão da preservação das pessoas é muito importante e isso ajuda a reestruturar a cultura. Mas não é preciso só restaurar, e sim ensinar. Ensinar é muito importante para que as pessoas se conscientizem e entendam o quão importante é preservar a natureza. Diversos programas de educação ambiental foram implementados aqui na Ilha do Mel, com moradores, turistas e pesquisadores. Isso é muito importante para que as pessoas elas consigam manter a preservação da ilha, em si, não só da fortaleza, mas da ilha, muito mais organizada. O ensinamento é muito importante porque o turista vira protagonista e a criança, né, sabendo a importância da cultura. A abertura da fortaleza à visitação teve princípios do turismo sustentável. Isso significa respeitar os limites da fortaleza e respeitar sua cultura e sua história. Isso faz com que quando o turista venha visitar a ilha, venha visitar a fortaleza, venha visitar esse paraíso, a experiência dele seja mais enriquecedora e educativa. Com tudo isso que aconteceu, a fortaleza e as culturas pré-cabalinas aqui na Ilha do Mel, a Ilha do Mel não foi vista apenas como um paraíso ecológico, e sim como um lugar de muita cultura e riqueza. A Ilha do Mel, hoje em dia, os visitantes chegam se apaixonando pela beleza e ficam se apaixonando pela cultura. E sobre o turismo sustentável e essa educação ecológica que estamos tendo hoje em dia para manter a preservação da fortaleza da Ilha do Mel, o turismo ele pode ser usado como uma ferramenta de valorização cultural? Sim, o turismo pode valorizar a cultura ao proteger tradições. Pois gerar renda, assim, gerar economia, vai impactar os moradores, assim, a querer preservar mais a natureza. Mas com essa valorização da Ilha do Mel, toda essa valorização, todo esse cuidado que obteve com a Ilha do Mel, isso movimentou a cultura local. Isso significa que guias, artesãos, pequenos comércios e hospedagens, pousadas, elas se tornem mais desenvolvidas, ou seja, elas conseguem arrecadar mais um dinheiro por causa dos turistas que vêm aqui. Aqui a movimentação de turistas é grande. Então significa que a gente pode aprender com tudo isso, com o desenvolvimento aqui da Ilha do Mel, com a economia crescente da Ilha do Mel, de que quando o ativo natural é bem preservado, desenvolve todo o seu entorno. Mas a preservação da Ilha do Mel não vem apenas do poder público, e sim do poder da comunidade. Não basta apenas o poder público botar as mãos, sendo que a comunidade que convive lá não ajuda em nada. Aqui na Ilha do Mel são feitas várias coisas para que isso seja possível. Os moradores e comerciantes do local, eles tomam rumos para seguir mais a preservação. Como os moradores, eles ajudam bastante em campanhas educativas, o que conscientiza as pessoas que vêm de fora. Isso mostra que quando a população ela se reconhece como guardiã de seu próprio bem, ela se preserva. Então é muito importante que eles sempre, quem está aqui e quem vem, vire o guardião disso. Os moradores virar o guardião desse local para que ele sempre continue preservado e lindo do jeito que ele sempre